nós passamos por uma fase de recuperação da saúde empresarial das instituições de ensino, e por isso que a gente mudou o nome da série agora, e as lives, a partir dessa, vão se chamar Reflexões sobre o Novo Normal na Escola. E nós escolhemos essa imagem porque ela representa esse novo normal, dizendo que a escola precisa pensar fora da caixinha, uma expressão popular. Ela precisa ser diferente das outras. É uma situação nova que ela precisa refletir, onde talvez práticas que vinham funcionando talvez não funcionem mais, ou funcionem, mas tem outras que funcionem melhor. Foi um grande período de adaptação esse, ainda é, que nós estamos vivendo, e a ideia é que a gente passe a olhar agora para o futuro, e futuro próximo, é claro, para entender como é que nós temos que nos posicionar agora e daqui a alguns dias para enfrentar essa nova situação que tem pela frente. Então, eu vou passar a palavra para o Maurício, que vai iniciar essa nossa live. E muito obrigado a todos novamente e sejam bem-vindos. Maurício, eu vou parar de compartilhar e aí você pode começar. Seu microfone está desligado, Maurício. Ok. Agora está me ouvindo? Sim, agora sim. Está vendo a minha tela também ou ainda não? Também. Ótimo. Então, bom dia a todos. Feliz de estar mais uma vez com todas as escolas aqui. Feliz de iniciar uma nova fase, né? Porque, na verdade, é uma sucessão de fases que a gente vai vivendo. Cada uma delas, que nem videogame, né? É sinal de que a gente está um pouco mais fortalecido, um pouco mais preparado para os próximos desafios, né? Antes de entrar propriamente no Reflexões sobre o Novo Normal, a gente estava devendo uma tarefa ainda da fase anterior, que era fazer a apresentação sucinta do relatório da pesquisa de diagnóstico sobre a saúde empresarial da escola. Nós fizemos essa pesquisa em duas fases, uma mais no início da crise, um pouco, mais no meio da crise, ali pelo mês de maio, a primeira quinzena de maio, já era o meio, né? Final de abril e começo de maio, e uma outra fase, coletando os dados agora, na primeira quinzena e uma parte da segunda quinzena de junho. E acho que é importante a gente perceber o que mudou nesse período, e para isso a gente vai relembrar aqui rapidamente o nosso modelinho do cavalo, né? Como nem todos assistiram todas as palestras, a gente vai sintetizar de que a gente faz uma comparação da escola com um organismo vivo, em especial com um que eu admiro bastante, que é o cavalo. Então, a cabeça do cavalo é o pensamento estratégico, é o trabalho da direção, de observar todo o entorno, de competir, de encontrar caminhos, né? De direcionar. O coração do cavalo são seus valores e princípios, e as quatro patas do cavalo é onde a gente concentra a operação da escola, articulando movimentos, né? Fazendo com que eles sejam coordenados. Quais são as quatro patas, né? O financeiro, então, o planejamento financeiro, a gestão financeira é importante para que o cavalo tenha recursos ali, né? Que haja energia para a escola se movimentar adequadamente. O marketing, né? A relação com as famílias, a relação com o mercado, a forma da gente se comunicar. Marketing é muito além de propaganda. Marketing tem a ver com o relacionamento que existe entre a escola e os seus clientes, as novas ofertas, tudo isso está associado à pata de marketing. A equipe, o capital humano da escola, as pessoas, né? O nosso time é a outra pata do cavalo. E a quarta pata aqui, ou a primeira, que deveria ser considerada, a operação propriamente dito, diz respeito ao pedagógico da escola, nosso departamento de operações, o que a gente mais faz, né? A gente transforma pessoas em pessoas melhores. Essa é a nossa síntese aí, é o que a gente faz, né? A fotossíntese faz o seu papel e a gente faz outro, né?
produz oxigênio para a respiração dos outros seres vivos e a gente produz pessoas melhores para o mundo funcionar de uma maneira mais adequada. Esse é o cavalo. E a pesquisa que a gente fez sobre o diagnóstico da saúde empresarial, ele passa exatamente nas 4 patas do cavalo, pedindo que a escola se avalie do ponto de vista financeiro, de marketing, de pessoas e do pedagógico. E aí eu vou fazer aqui rapidamente a comparação entre os resultados das 4 patas de cada uma das fases, a primeira e a segunda. Então, o que a gente percebeu quando a gente perguntou o financeiro? A gente pediu para a escola avaliar a sua saúde financeira, levando em conta o resultado operacional, seu equilíbrio orçamentário, o seu superávit esperado, a situação de liquidez, capacidade de pagar as contas em dia, ter dinheiro em caixa para pagar, e o seu endividamento, seu grau de endividamento, quanto você tem de dívida e a sua capacidade de suportar e pagar essas dívidas lá no futuro. Esses três itens ajudam bastante você a avaliar a sua saúde financeira. E o que a gente percebeu? Que da primeira fase para a segunda, as escolas muito doentes e doentes passaram a ter uma parcela maior do total pesquisado. As escolas saudáveis, que se viam de forma saudável, que viam bem nesses 3 itens, era estar saudável, já caiu de 26% para 8%. Então, claramente, houve um impacto financeiro muito importante em todas as escolas em geral, né? Em todas elas, e isso ficou refletido aqui, inclusive com muitas escolas aqui, já quase 40%, se sentindo doentes, ou seja, com 2 problemas aqui entre esses 3 itens colocados. Então, nós temos 2 dos 3. Isso já é mais difícil um pouquinho. Essa é a situação atual nas escolas em geral, a gente sabe disso. Segunda pata que a gente pesquisou é a do marketing. Para isso, a gente perguntou sobre fidelização e captação, a sua performance de matrícula, né, a sua relação com as famílias, a ponto delas manterem os contratos. Segundo, o nível de satisfação das famílias, o quanto que elas estão de acordo com o que a escola faz, sentindo que estão sendo bem atendidas. E o terceiro, a sua participação relativa de mercado, tem mais a ver com a sua comparação em relação à concorrência, né? Como que nós estamos em condição de competir neste mercado. E aí, de novo, nós percebemos uma redução nos indicadores. As escolas que se consideravam muito doentes eram 4%, subiu para 6%. Escolas que se consideravam doentes, ou seja, com dificuldades em 2 desses 3 aspectos, pulou de 18% para 37%. E ainda temos metade aqui que se consideravam ali dentro da normalidade, ou seja, com problema em um desses aspectos, mas a condição de saudável mesmo, tá bem em tudo, caiu de 23% para 6%. Então, houve também uma degradação na questão do marketing, na questão da relação da escola com as famílias. Então, financeiro e marketing, nós tivemos perdas. Mas nem tudo é notícia ruim. Nós tivemos, no capital humano, quando a gente olha para a equipe, a liderança, a competência, a disposição para inovar, produtividade da equipe, o relacionamento, o engajamento, o clima organizacional, nesses aspectos, houve uma melhora no quadro entre a primeira fase e a segunda. Lembrando que a primeira fase já foi num ambiente de crise, quer dizer, nós já vimos um primeiro período de superação importante, porque começou isso lá em março. Então, já tinha passado 1 mês e meio, ou seja, já havíamos capitalizado muito em relação à equipe ter se engajado, arregaçado as mangas, aprendido sobre ensino híbrido, ensino remoto. Todo mundo estava já feliz e comemorando o quanto que a equipe deu boas respostas. E mesmo assim, passado mais 1 mês, fazendo a mesma pesquisa, nós percebemos um aumento das escolas que se consideraram muito saudáveis ou normalmente aí saudável no meio campo aqui, né? Então, 85% das escolas estavam entre o normal e o saudável, se sentindo, então, mais competentes, eficientes e com uma equipe engajada. Ficou 15% aqui entre o doente e o muito doente, aumentou um pouquinho em relação ao período anterior, dividiu, então, aí os 2 grupos, né? Mas houve um avanço aqui, com certeza. E na pata do pedagógico, nós também percebemos
uma melhora, uma ligeira melhora, quase estabilidade, mas uma ligeira melhora. Então, as escolas que consideravam que o pedagógico estava saudável, ou seja, tinham bons resultados na sua avaliação de resultados pedagógicos, estava adotando as metodologias de acordo com aquilo que ela esperava, estava conseguindo executar o planejamento de uma maneira adequada também, quer dizer, o que foi planejado na semana de planejamento estava sendo executado no dia a dia. Era de se esperar que essa execução de planejamento degradasse um pouco o pedagógico, e não aconteceu. Pelo contrário, a gente tem mais escolas considerando aqui que estão dentro da normalidade e até uma estabilidade no saudável, que seria a pessoa responder que ela está indo muito bem nas 3 itens, não tem problema em nenhum deles. Então, a gente ficou surpreso com o avanço no pedagógico e com o avanço no capital humano, né? Acho que foi muito bom isso, são boas notícias. A parte negativa a gente já imaginava que ia acontecer, porque todo mundo acompanhou isso, a dificuldade financeira e a dificuldade na relação com as famílias, com notícias de Procon, com matérias de jornal, tanta coisa que foi afetando o moral aí no aspecto da relação entre escola e família. Esse indicador mais geral de saúde empresarial, também conforme esperado, ele acabou reduzindo. Quer dizer, o que nós melhoramos em termos de pedagógico e capital humano não é suficiente para amenizar a perda que houve no financeiro e no mercadológico. Para os 3 portes de escola, né? As escolas pequenas, as escolas médias e as escolas maiores vinham com indicadores de saúde empresarial acima lá do 6, do 7, quase no 8, no caso das escolas grandes, né? Que é um nível bastante elevado, e nós caímos aqui, estamos de recuperação. Todo mundo ficou praticamente abaixo do 5, perto do 5. A gente acha que é razoável estar perto no mínimo do 6 aqui, né? A escola pequena é bastante fragilizada, caiu de 7,3 para 4,8. Foi uma queda bastante expressiva e ficou abaixo do 5. A escola média, que é a que estava com mais dificuldade, continua sendo, mas agora deu uma neutralizada, né? Havia uma diferença maior entre o status dos 3 portes de escola, e agora ficou meio nivelado, todo mundo ali em torno do 4,7 até o 5. As escolas maiores ainda dão uma ligeira vantagem, né, na superação desse momento, talvez pela saúde financeira ajudar bastante nesse sentido, mas ainda também sentiu um baque muito grande, com uma queda de 2,7 entre um momento e o outro. Foi a maior queda dos 3 portes. E nós desenhamos um indicador de saúde geral das escolas, exatamente para que a gente possa comparar e monitorar isso em termos de mercado em outras épocas. Então, é um índice de comparabilidade, que permite comparabilidade entre momentos diferentes dessa pesquisa. Então, lá na primeira edição foi 7,1, nesse momento está em 4,8, e será possível, por exemplo, lá perto de dezembro, no meio do semestre, que a gente volte a fazer em mais uma quinzena de coleta de dados, para que a gente possa ir sentindo a evolução desse índice geral da saúde das escolas. Essa era a tarefa que nós tínhamos que entregar antes de virar de vez a chavinha. Na verdade, a gente não abandona esse assunto, ele vai permear a nossa segunda fase de lives. O tempo todo a gente vai estar falando ou do cavalo, ou das suas patas, ou da sua cabeça e do seu coração, mas a gente precisava primeiro encerrar essa etapa apresentando para vocês quais foram as estatísticas geradas por essa segunda fase da pesquisa de saúde empresarial das escolas. E eu devolvo a palavra para o Bayar. Obrigado, Maurício. Como é que a gente entra nessa nova fase de recuperação da saúde empresarial das instituições de ensino? Precisando recuperar mesmo, como a gente viu por essa pesquisa, e por isso que ela foi um fechamento da série anterior, um início dessa série, porque é importante a gente entender como que as escolas passaram por esse período de resposta, e deu para perceber bem que, em termos de empresa, elas estão mais fragilizadas, mas em termos de negócio, elas estão mais fortalecidas. O que quero dizer com isso? A parte financeira e a parte de marketing degradaram. A parte financeira é que faz a empresa ter uma sustentabilidade
no mês a mês para poder pagar suas contas, e a parte de marketing, que tem a ver com o relacionamento, também é o que mantém o seu fluxo de alunos constante ou até crescente. Essas duas estão mais fragilizadas. Mas por que o negócio melhorou? Porque o cerne, o core de um negócio escolar é o seu projeto pedagógico e as pessoas que a escola tem para realizar esse projeto pedagógico. E essa fase muito difícil, ela serviu como uma grande prova de superação, tanto para o projeto pedagógico, que ele foi transformado, reformulado, ele evoluiu muito fortemente nesse curto período, quanto para as pessoas que trabalham na instituição. Elas tiveram que realmente se readaptar. E aquelas que não conseguiram fazer ou não vão conseguir fazer essa transição, provavelmente estarão fora do mercado. Então, por isso que eu falo, em termos de negócio, a escola sai fortalecida, porque o seu core principal melhorou nessa crise, evoluiu, mas em termos de empresa, ela sai mais fragilizada e por isso que agora é o momento de recuperação. E nós escolhemos essa imagem porque já começa em muitas cidades a se vislumbrar uma luz no fim do túnel, que não é um trem vindo na direção, né, mas é a saída disso, que são as datas de retorno, ainda no ensino híbrido, mas é um retorno. A gente já pode olhar para frente e tentar imaginar e se planejar para que isso aconteça. Nós escolhemos o 8 de setembro porque é a data que São Paulo anunciou para retornar. Embora em outras capitais, né, existe a perspectiva de um retorno numa data anterior, como existia em São Paulo, né? Aliás, quando houve esse anúncio, uma grande decepção por parte dos mantenedores de escolas do setor privado, né? Então, por exemplo, Manaus, João Pessoa, Brasília, Fortaleza, se não me engano, a perspectiva de volta em julho. E Goiânia, Curitiba e São Luís, em agosto, o retorno. É claro que é uma perspectiva, por exemplo, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, esperava-se voltar em 1º de julho, mas já foi falado que não volta. E foi postergado esse retorno. Mas ainda assim são datas mais próximas. Independentemente da data, existem alguns passos que a escola precisa tomar para chegar com força e tentar não tão fragilizada nessa data de retorno e se preparando para essa retomada, que é o que a gente vai falar agora, começando com um resumo do que aconteceu aqui em São Paulo. E por que a gente escolheu em São Paulo? Primeiro, que é o maior mercado e, em geral, serve como referência para as outras cidades que talvez adotem o mesmo modelo ou o mesmo procedimento. Então, para quem não é aqui de São Paulo, nós vamos passar agora um breve resumo do que foi anunciado, e também para quem é aqui de São Paulo, nós vamos fazer também, frisar alguns pontos que nós achamos importantes desse anúncio do plano de retomada, que a princípio está previsto para 8 de setembro. Então vamos lá, Maurício, pode passar para a próxima. E a primeira questão é o seguinte: assim como diversos estados, São Paulo também dividiu as fases de resposta à pandemia em cores, né? Alguns chamaram de bandeiras, outros chamaram de fases, outros de regiões e tudo mais. Aqui em São Paulo foram 4, vermelho, laranja, amarelo e verde. Então, a primeira fase vermelha de alerta máximo, depois o controle, em que a maioria das regiões do estado está em controle, e hoje, a cada 14 dias, o estado anuncia a mudança da cor de uma determinada região. Tá? Qual o critério que o estado definiu para esse retorno às aulas aqui em São Paulo? Ele definiu que todas as regiões, ou seja, 100% das regiões, estejam na fase amarela. E por 28 dias consecutivos, ou seja, 2 ciclos constantes nessa fase amarela. Essa foi uma primeira grande discussão, inclusive gerou cartas, talvez de protesto ou de posicionamento, digamos assim, de entidades do setor privado, né? O CIESP se posicionou,
A ABPAR se posicionou muito bem, num comunicado muito bem escrito, e acho que bem ponderado e conciliador, eu gostei bastante, dizendo que eles participaram das negociações, mas essa decisão foi somente do Estado de São Paulo. A ideia é que, se pudesse, as escolas privadas teriam condições de retornar em agosto, até com uma restrição um pouco maior do que o Estado sugeriu, mas que já fosse possível o retorno regionalizado, ou seja, aquela região que está na fase amarela por mais tempo, ela poderia voltar, enquanto outras não. Mas o Estado optou por um retorno uniforme, esse foi o critério que eles adotaram, e a previsão é que isso esteja acontecendo lá no dia 8. Algumas entrevistas que o secretário Rossielli deu, eu entendi que ele abriu a possibilidade de que poderia flexibilizar um pouco isso, principalmente na educação infantil. Então é importante ficar atento ao noticiário e também à evolução, que talvez haja um entendimento do setor privado com o Estado, né? Que isso pode acontecer, que dependendo de determinadas regiões, elas podem voltar antes, inclusive com crianças menores, porque tem uma pressão econômica das famílias voltarem a trabalhar e ter que deixar as crianças em algum lugar. Muito bem, Maurício, pode passar para a próxima. Então, além do calendário, o retorno foi dividido em 3 etapas. A etapa 1, 35% da capacidade da unidade física escolar. Isso aqui é uma coisa importante, ó. O que está escrito no documento de São Paulo é: a escola, na etapa 1, pode operar com 35% da capacidade física da unidade escolar. Não fala em 35% das salas, 35% dos alunos. Fala em 35% da capacidade física da unidade escolar. Então, dependendo do tamanho da escola, da capacidade física dela, é possível que ela possa retornar com um bom número de alunos. Inclusive, ela pode escolher qual segmento retorna antes. Então, se 35% representa 100% da sua educação infantil, nada impede que você possa retornar primeiro com a educação infantil presencial, com todos os alunos que quiserem voltar, né? Esse é um ponto importante também. A gente já falou na live passada sobre fazer um mapeamento de quais famílias que querem voltar e que precisam voltar. Algumas provavelmente vão preferir ficar em casa. A segunda etapa com 70%, e aí sim, na terceira etapa, com 100% da capacidade da escola, podendo retornar, dependendo da fase em que a escola se encontra. Outro ponto importante que é preciso investigar mais a fundo, mas pelo menos essa foi a minha interpretação. Vejam a última linha ali, quer dizer o seguinte: educação complementar não regulada, ou seja, cursos livres, né? Curso de idiomas, de música, de esses outros cursos, né? Essa educação complementar seguirá as fases regionalizadas do Plano São Paulo. Ou seja, ele pode ser regionalizado, então pode ser que volte antes, não precisa estar todo o estado 100% na fase amarela para voltar. O que isso significa? No meu entendimento, e é importante consultar outras opiniões ou mesmo o estado para ver se é possível. No meu entendimento, aquelas atividades extracurriculares, evidentemente aquelas sem contato físico, né, que mantenham o distanciamento, talvez possam voltar antes do que o próprio ensino regular. Evidentemente precisa das famílias estarem dispostas a voltar, mas é uma possibilidade que essas atividades extracurriculares possam voltar antes. Outro ponto importante é o distanciamento entre os alunos de 1,5 metro. E a última tela, para a gente resumir o que foi o Plano São Paulo, são 5 itens, tem lá os protocolos, é muito bem feito, tem documento escrito, diversas recomendações, mas são 5 itens desse protocolo que a escola precisa organizar e cumprir, né? Que é a questão do distanciamento social, então 1,5 metro entre as pessoas, não ter atividade física, não ter comemorações, não ter assembleias, né? A questão da higiene pessoal,
onde a lavagem de mãos é o mais importante. Então, a escola procurar, além de criar hábitos, mas disponibilizar diversos locais para a lavagem de mãos, né? Além de outras questões de higienização. A sanitização dos ambientes, onde o privilégio à ventilação é um ponto muito importante desse protocolo, né? Uma permanente comunicação entre as famílias sobre os protocolos da escola, orientações sobre como deve se portar tanto a família quanto o aluno, e um canal aberto para essa troca de mensagens, de informações. E um monitoramento das situações da escola. Tá? Lembrando um ponto importante, existem, além desse documento aqui, se você for lá no site da Secretaria de Educação e do Plano de São Paulo, tem protocolos específicos para cada segmento, inclusive para a educação infantil, no qual esse 1,5 metro, ele não é determinado, então não é possível, na verdade, né? Então não é possível, então não é preciso respeitar esse distanciamento de 1,5 metro entre os alunos. Entre os funcionários, sim, é importante ler o documento. Então, o distanciamento de 1,5 metro é entre os funcionários, mas não entre os alunos. E também o uso de máscara para os alunos é obrigatório, só que a partir de 2 anos. Antes de 2 anos, não se deve utilizar máscara, até por risco de sufocamento e tudo mais. Tá? Então, eu acho que é isso, né, Maurício? E agora você passa e a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre quais as ações, dados esses protocolos e outros protocolos que os estados vão lançar, estão lançando, para cada escola seguir na sua região. A gente vai fazer retornando às 4 patas do cavalo, então nas áreas financeiras, capital humano, marketing e pedagógico, de recomendações que a escola precisa pensar nesse período até o retorno das aulas presenciais. Pode tocar daí, Maurício. Muito bem, pessoal. Bom, primeiro na pata financeira, né? Quer dizer, o que eu posso fazer enquanto as aulas não chegam, como deve ser as minhas prioridades, né? De certa forma, passa pelos elementos daquele autodiagnóstico. Quem cuida do financeiro da escola atualmente deve ter 3 preocupações fundamentais aí na sua gestão de crise, né? Primeira é o desequilíbrio orçamentário. Vamos considerar o seguinte, eu costumo usar essa expressão. O que você tem em caixa, pensa numa caixa d'água propriamente dita. Está lá uma caixa d'água em cima do seu prédio e o volume de água dentro da caixa está lá embaixo. Então, você está com pouca disponibilidade. Se abrir a torneira, tem chance de faltar água, né? Qual que é a primeira preocupação? A primeira preocupação é tentar entender por que a caixa chegou onde está. Há uma situação muito diferente entre a caixa d'água estar vazia, porque houve um uso excessivo, um consumo maior, encheu a piscina da escola. E aí a caixa esvaziou. Lavou a escola inteira, a quadra inteira. A escola ficou sem água. É diferente de tem cano vazando, tem torneira pingando, válvula hidra desperdiçando água o tempo todo. Por que é muito importante perceber essa diferença? Porque se você está com a caixa vazia, porque houve um grande investimento, comprar um caminhão-pipa e encher a caixa d'água, ou seja, buscar um recurso externo, se endividar e voltar a ter um nível de caixa elevado, vai resolver, vai superar o problema. Vou me endividar, vou jogar isso lá para diante e está ok. Mas se as torneiras estão pingando, tem cano furado, o primeiro passo não é comprar o caminhão-pipa. O primeiro caso é consertar o cano, consertar as torneiras. Porque senão você vai ficar se endividando cada vez mais. Não tem caminhão-pipa que chegue. Cada virada de dia, uma madrugada pingando, foi outra caixa d'água embora. Então, o primeiro passo para quem é gestor financeiro é observar o seu desequilíbrio orçamentário, né? É perceber as diferenças entre o que entra e o que sai e por quanto tempo isso vai acontecer. Eu digo porque muitas escolas já vinham fragilizadas antes da crise, já vinham com um desequilíbrio orçamentário antes da pandemia. E aí isso agravou mais a situação. Nesses casos, provavelmente, você ficar rolando dívida e aumentando o endividamento não seja a melhor saída. Precisa haver um novo modelo de negócio, alguma coisa que você consiga fazer para obter um novo equilíbrio orçamentário.
De toda forma, para quem está um pouco mais saudável, está com um desequilíbrio temporário, realmente provocado por um excesso das desistências, por uma pressão sobre descontos, né? Deve olhar a medida 936, nós indicamos isso lá no começo, provavelmente ela vai ser adiada, acredito eu que entre hoje e a semana que vem, né? Até quarta-feira eu falava entre ontem e hoje, né? Quinta, sexta-feira eu acho que vai anunciar. E como já é sexta-feira e não anunciaram ainda, eu estou empurrando aí a previsão. Acho que logo na semana que vem isso deve acontecer. É uma expectativa apenas. Mas, oi. Lembrando que também, além desse... Na verdade, essa prorrogação é praticamente uma certeza, mas existe aquela dúvida se realmente o prazo de utilização dela vai ser estendido, ou seja, a suspensão, que atualmente é de 60 dias, se vai poder ser utilizado por mais 60, utilizando 120, ou não, somente vai poder utilizar até 120 dias, mas dentro desses 120 só 60, ou seja, somente quem não utilizou ainda é que poderia utilizar, né? Isso. Essa é uma dúvida que precisa ficar esclarecida. Acho que no momento do anúncio isso vai estar esclarecido. Mas é importante que a escola procure maneiras de reduzir esse desequilíbrio, reduzindo também os seus custos e as suas despesas, que envolve mexer com a equipe, com a folha de pagamento, né? Às vezes até com demissões, que é também algo que a gente procura evitar bastante, mas em algumas situações passa a ser necessário. Olhando o que nós mostramos na pesquisa ali atrás, fica bem claro que muitas escolas precisam começar a tomar as medidas mais extremas também. E na política de descontos, avaliar com mais cautela até que ponto que você está dando um desconto que convém, né? Porque não, eu vou perder esse aluno mesmo, é melhor ele ficar vinculado a mim, mesmo que ele não pague por 2 meses, etc. Ou até que ponto você está mantendo um compromisso de fazer uma entrega, mantendo o compromisso de manter os seus custos e com uma receita que jamais vai justificar isso, né? Então, é um momento difícil, mesmo de crise financeira, e que o gestor precisa ter um olhar bastante criterioso sobre o equilíbrio do orçamento, ou que esse desequilíbrio seja suportável num prazo relativamente curto, né? Por alguns meses, até o final do ano, mas que não vire um grande vazamento de cano que consuma toda a riqueza até dos fundadores. Manter liquidez. É importante ter dinheiro em caixa para pagar as contas, né? E a liquidez ela é importante demais até para a imagem da instituição, né? Para a relação com a equipe. Atrasar salário sempre afeta muito. A medida 944, que ajuda em termos de financiamento. Nós estamos aguardando também o Pronamp, que pode ajudar bastante. Acho que numa próxima live, ou no máximo em 2, a gente deve trazer esse assunto, que vai ser anunciado. Adiamento de tributos é algo que já está disponível e que pode fazer. Então, muitas escolas têm aquela ideia de eu sempre paguei minhas contas em dia, nunca atrasei nada, e aí tem um certo preconceito a usar esse tipo de medida. Não deve ter esse preconceito, deve utilizar, ele é importantíssimo para manter a liquidez da instituição. Não consuma o caixa onde você não tem a obrigatoriedade desse consumo agora. É importante ter reserva, é importante segurar esse dinheiro na sua mão, porque ele vai ser útil logo, logo. E negociar com locadores, com fornecedores. Todo mundo está vivenciando esse período difícil, todo mundo tem um pouco mais de abertura para falar sobre essas coisas. Tanto postergar pagamento, quanto reduzir, propriamente dito, os valores. Você está sendo pressionado para dar descontos, que você não vai recuperar depois, né? O pai não está pedindo adiamento do pagamento, ele está pedindo desconto. Você pode também chegar para o seu locador, por exemplo, e pedir desconto. Olha, estou há 15 anos aqui, nunca atrasei aluguel, mas agora eu preciso que o senhor compreenda. Vamos recombinar isso, isso é importante. E o terceiro item, o endividamento. No caso do Pronamp especificamente, eu tenho percebido algumas escolas que estão com o mesmo espírito do que aconteceu na medida 944, né? de poder pegar a um juro baixo um montante que ajuda a ter liquidez. Isso é ok, faz parte e é importante. Porém, tem um limite. No caso do Pronamp, ele é de 30% do faturamento apurado em 2019. Ou seja, é um montante bastante razoável. É cerca de 3 faturamentos da escola, né?
Então, o cara olha para aquele número e fala, puxa vida, tem uma bolada aí, acho que eu vou pegar também e tal. É Por isso, importante você pegar... três, Oi, Baiano. não, só para deixar claro, 3 faturamentos mensais, né? 3 faturamentos mensais. 30% do que você faturou em Do anual. 2019, equivalente aí a mais ou menos 3, 4 faturamentos mensais da escola, do que você lançou de notas fiscais de 2019. Esse tipo de endividamento, num volume maior, ele vai fazer mais sentido se você, por exemplo, tiver outros financiamentos que você pode quitar, trocando juros mais altos, contratados no passado, em que a Selic era mais alta, e em condições diferentes. Então, trocar juro alto por juro baixo, por juro menor, é muito importante, é muito bom, né? Essa não tem dúvida. Se você tem um montante em dívidas que pode ser convertido para uma dívida nova, sem pestanejar, vê o valor e vê se você consegue. Projetos de investimento também devem ser analisados. E aí, projeto de investimento, a gente pode trabalhar com 2 frentes. Projeto de investimento que reduz despesa. Então, eu estou lá alugando um terreno e eu pago um aluguel, e eu vou poder comprar um outro terreno ou subir um prédiozinho no terreno que eu tenho e vou parar de pagar aquele aluguel. De repente, com 100 mil reais, eu estou conseguindo deixar de pagar um aluguel de 5 mil reais. Puxa vida, maravilha. Eu pego esses 100 mil reais no Pronamp ou num outro programa que eu tenho um juro mais baixo. Por quê? Ele já vai ter um impacto no meu caixa de 5 mil reais de economia. Ou seja, com esses 5 mil eu vou pagar a prestação e daqui 3 anos o prédio é meu, o dinheiro é meu e eu não preciso mais pagar aquele aluguel. Então, com certeza, vale a pena se você tem projetos para fazer o investimento adequado. Seja para reduzir despesa ou projetos para aumentar receitas. Não, se eu conseguir isso, eu consigo ampliar alguma coisa, eu consigo atender também um outro segmento e eu acredito que eu vou conseguir ocupar e vender melhor isso. Então, você tem uma expectativa de ganhos de receitas. Então, no ponto de vista financeiro, a nossa análise aqui, ela baseou em 3 aspectos principais. Vale a pena já ir fazendo a lição de casa desde já. Equilíbrio orçamentário, manter liquidez e um foco num endividamento mais saudável para a instituição. Ok? Do ponto de vista de marketing, também nós vamos trabalhar naquele tripé. Vamos começar pensando em fidelização, fidelidade, né? E aí eu acho que é importante destacar o reconhecimento às famílias que estão sendo mais parceiras com as escolas, né? Aquelas famílias que não transferiram, que estão mantendo o pagamento de mensalidade, que estão ajudando a escola, tanto economicamente quanto com um apoio moral também, né? Reconhecimento, gente, é algo muito importante, muito valioso. Pode ser feito apenas como um telefonema de muito obrigado, né? Ligar para o dono da escola, liga para o pai. Poxa, obrigado, você está parceiro da gente, gostei, seu filho comentou isso na live ou na aula, eu vi no seu Facebook. Manter essa proximidade é algo muito legal, né? Mas também, às vezes, com um desconto na matrícula do ano que vem, com alguma compensação que faça com que essas famílias, ou em atividade extra, né, vou oferecer um período integral, vou oferecer alguma coisa como um prêmio por essa fidelidade que está sendo demonstrada, né? Isso ajuda também para que, eventualmente, essa pessoa não comece a achar que ela fez um mau negócio em manter essa fidelidade com a escola. É muito comum os outros quem deixou de pagar ou quem transferiu o filho logo no começo e vai voltar agora, se gabar da inteligência, da astúcia, né, de ter economizado um dinheiro. É importante que aquele seu cliente mais fiel tenha um argumento, tenha uma sensação de que ele fez a coisa certa, mantendo o filho ali, mantendo o pagamento, mesmo que seja pelo reconhecimento que você deu, e ele fala, não, eu estou com a consciência tranquila, eu fiz a minha parte. Precisa manter contato, precisa manter o vínculo com as famílias, comunicando-se frequentemente, né? A família tem que lembrar da escola no seu cotidiano, não pode achar que está abandonado e largado. Usar diferentes canais, né? Não é assim, mas todo dia eu coloco lá no aplicativo uma mensagenzinha, ponho bom dia sempre e tal. É no site da escola, é eventualmente no telefonema, é via aplicativo, é durante uma aula à distância, uma aula remota, em que o diretor pode passar para dar um alôzinho. Essa presença, essa conversa por vários canais diferentes ajuda bastante.
E a mesma informação, muitas vezes, a mesma mensagem, ela precisa passar por canais diferentes, por momentos diferentes, por porta-vozes diferentes. Essa ideia da redundância na comunicação, ela é muito importante. O nível de atenção hoje das pessoas ele é mais baixo, porque a gente é bombardeado por muita informação. Então, muitas vezes, aquela ideia assim, mas eu já mandei essa carta, eu já mandei a circular, foi a circular por e-mail. Amigo, muitas vezes o cara recebe 200 e-mails por dia, não lê a circular direito, lê o comecinho do bom dia e vai para o último parágrafo. Então, ter um esforço de trazer a mesma mensagem por canais, por porta-vozes, por mídias diferentes, ajuda bastante. E, ao se comunicar com as famílias, comunicar-se bem. Cada vez mais a gente tem ritmo acelerado. Então, as mensagens precisam ser mais objetivas, claras, simples, né? É importante ter esse zelo. Muitas vezes a escola ela é prolixa na hora de colocar uma carta, rodeia muito antes de chegar no ponto, e isso não é adequado mais, né? A gente também tem que atualizar a nossa forma de se comunicar com as pessoas em geral. O mundo hoje está muito dinâmico, muito rápido, e os comunicados, as informações, os recados precisam ter mais objetividade, clareza e simplicidade. Você pode ter um estilo literário, outra coisa, e não vou discutir isso aqui, mas do ponto de vista de levar uma informação, ainda mais no período de crise, vai por mim que isso aqui vai te ajudar. Objetividade, clareza e simplicidade, e aí vai por minha conta, positividade. Também colocar isso na sua agenda, né? Que as mensagens sejam positivas, que seja de estamos caminhando, estamos juntos, mãos dadas, vamos superar, vamos atravessando, né? Estamos caminhando bem, né? Tem novas notícias, boas notícias, temos boas expectativas, bons sonhos, e não se deixar levar pelo baixo astral. Essa semana tivemos mais uma vez uma surpresa desagradável, o governo do estado falou que só vai começar em setembro e olhe lá. Nada de carregar esse tipo de peso. Você pode falar a mesma coisa como notícia boa ou como notícia ruim. Quem assina 2 jornais, um de cada lado político, consegue perceber isso no seu cotidiano facilmente, né? Às vezes o mesmo relatório, a mesma matéria, a mesma informação é uma manchete negativa num lugar e manchete positiva no outro. Vamos aprender a fazer manchetes positivas e buscar o que há de melhor em cada etapa daquilo que a gente está vivenciando. Terceira pata do cavalo, capital humano. Como é que eu posso melhorar? O que eu posso fazer até setembro, até o retorno das atividades presenciais, pensando na minha equipe, pensando nas pessoas da minha escola? Bom, treinamentos, né? Protocolos de saúde, simular situações. Vamos também com a ideia da redundância. Não dá para fazer treinamento só online, só por cartinha, só por cartilha, por e-mail, né, para o YouTube. Tem que fazer tudo ao mesmo tempo, agora, presencial, inclusive. Né? Vamos ver a portaria como vai ficar, vamos medir o distanciamento, vamos sentar e perceber as diferenças. E se alguém espirrar na sala de aula, como vai ser o isolamento? Pega o termômetro, mede, né? Pede para o porteiro medir bem a temperatura, mede do outro, a distância entre o termômetro e a testa. Tem essa série de coisas que tem que treinar, tem que se familiarizar com os termos, tem que se familiarizar com os objetos novos, tem que se familiarizar com os espaços da escola, com os fluxos, com os horários. Então, tem muita coisa que a gente já pode ir fazendo para que a equipe esteja familiarizada com tudo isso, né? É mais ou menos como estrear um restaurante. Muitas vezes, um mês antes de abrir a porta, a gente já está trabalhando lá, garçom, cozinheiro, todo mundo produzindo. A gente já pode ir trazendo a equipe para ter mais sintonia no momento de começar. Motivação, ações para integrar a equipe, né? A gente está longe, está cada um dentro de casa, mas a gente pode ter lives entre nós, podemos conversar junto, podemos também melhorar o astral da equipe, adaptar, fazer um acolhimento dessa equipe no espaço físico da escola de novo. Eventualmente, algum novo contratado pode ter aparecido nesse período, que ele se apresente, seja apresentado à equipe, que eles a conheçam e qual é o seu papel nessa etapa, né? E um terceiro item fundamental, que é o alinhamento da estratégia. A cabeça do cavalo, quem pensa o que é prioritário, o que a gente tem que fazer, precisa explicar isso para as pessoas. É muito comum, e eu falo muito disso, nós estamos aqui numa live com 90
mantenedores e diretores de escola, e a gente às vezes passa toda essa informação, só que a sua equipe não está assistindo. E aí você fica com a sensação de que há uma desconexão entre o que você pensa e o que eles pensam. Claro, você precisa multiplicar isso, você precisa trazer a equipe junto, né? Então precisa explicar as iniciativas prioritárias. É bom ter 3, 4, no máximo 5 frases mesmo. Olha, o que a gente precisa nesse segundo semestre? Nós vamos priorizar, sei lá, o acolhimento dos alunos, a relação mais próxima com a família. Você vai colocando ali 3, 4 itens e apresenta isso para a sua equipe. É importante que o funcionário saiba o que você espera dele. Definir responsabilidades, nomeia. Então, fulano, você vai zelar por esse aspecto. Ciclano, você vai cuidar disso, né? E combina os mecanismos de controle. Como é que a gente vai saber se a gente está acertando ou não? Né? Pelo nível de reclamações que vão surgir, pelo tanto de elogio que vai aparecer. Vai aparecer o elogio ali, chama o responsável, fala, olha, você está fazendo bem feito, olha, a mãe gostou disso aqui, comentou, foi um comentário positivo. Pode ser que no dia seguinte você fale, olha, tem um ponto aqui de atenção, vamos cuidar disso, não está legal. Mas a relação tem que fluir também muito bem, que ela não seja baseada só em expectativa do gestor, do líder maior da escola, né, em relação à equipe, que não tem a oportunidade, às vezes, nem de saber o que ele está pensando e para onde ele está apontando. Então, a gente tem uma responsabilidade mútua aí, de trazer a equipe próxima da gente para que ela realmente possa fazer o seu melhor. Claro que é facinho falar na palestra, mais difícil agir na prática. Não estou aqui passando lição de casa, nem sermão em ninguém, né? Quarta e última pata do nosso cavalo. Pedagógico. Na pata do pedagógico, eu acho que é importantíssimo, acho que talvez o primeiro passo aí, que a gente tem visto em muitos outros eventos, a gente está fazendo curadoria de muitos conteúdos, a gente assiste muita palestra, lê muito artigo, é o acolhimento, né? A zelar pela saúde psicológica. E aqui, saúde psicológica, eu acho que é de todos, né? A nossa própria saúde psicológica, mas também da nossa equipe, de alunos. Não dá para a gente zelar pela saúde dos pais de alunos, mas a gente pode saber que eles estão abalados também, e isso pode ajustar o nosso nível de tolerância, né? É importante distinguir que há 2 momentos distintos. Volta à escola é antes de volta às aulas, né? Então, o primeiro passo é acolher esses alunos, acolher essas famílias, mesmo que elas não entrem no ambiente escolar, para a escola. Estamos retornando à escola. Temos um momento de confraternização, temos um momento de contar como é que está sendo, de sentir a presença dos colegas, sentir a presença dos professores, e não ficar preocupado agora que assim, desde o primeiro dia já vão começar a tirar a diferença de conteúdo, vão fazer a primeira avaliação diagnóstica na primeira hora e tal, né? Isso é uma tentativa de voltar a um passado que não vai existir dessa forma, né? Adaptar o novo normal da escola envolve muitas outras formas de pontuar algumas questões de avaliação, de conteúdo, de metodologias. Então, o primeiro passo no pedagógico, a nossa recomendação é zelar por um acolhimento fantástico, perfeito, muito bem desenhado e executado. Ensino híbrido, eu não sou do pedagógico, então pode ser até que alguns termos aqui existam termos melhores, mas a gente tem ouvido muito a ideia do ensino híbrido como uma alternância ou uma complementaridade entre o presencial e o remoto, entre a parte da turma que está dentro da sala de aula e a parte que ficou em casa, né? Nós já falamos um pouquinho sobre isso em outras lives, mas isso é fundamental, isso vai ser necessário em muitas séries e é importante já ir se planejando a respeito disso. É importante que a sua equipe, os seus professores, já comecem a desenvolver estratégias para isso. Antes da crise era só presencial, durante o período de resposta foi apenas remoto, e agora a gente tem um novo desafio. Uma parte está presencial, outra parte está remoto, né? E dá para ser criativo nisso. Dá até para fazer trabalho em grupo, em parceria, em que um está em casa e o outro está na escola. A gente pode fazer esse tipo de abordagem também. Dá para fazer com que um aluno seja protagonista e esteja filmando a aula e registrando a dúvida dos colegas. Acho que é importante que os professores e os coordenadores desenvolvam estratégias para que esse ensino funcione bem. E as questões de avaliação, tanto a avaliação diagnóstica
para nivelamento, quanto também as avaliações seguintes depois sobre a aprendizagem mesmo, sobre o ganho o entendimento dos conteúdos, desenvolvimento das competências. É importante que haja aí um olhar diferenciado para a avaliação. Não vou nem falar de retenção de aluno, coisa assim, porque acho que vai além disso. E a reposição das atividades, tanto com o enfoque de direito do consumidor, né, aquela coisa de quantos dias letivos, qual a carga horária que foi entregue, como é a contabilização de aulas à distância em relação a aulas presenciais. Mas é importante porque dá segurança para as famílias de que a escola está cumprindo o seu papel, que a criança não está sendo prejudicada, que o aluno está recebendo, né, a atenção merecida. Então, precisa ter o seu calendário de reposição, precisa ter uma previsão de atividades de nivelamento, de ações compensatórias desse período em que as coisas não foram como a gente havia planejado em dezembro do ano passado. Eu acho que aqui é um panorama, claro que despeja muito rapidamente, mas vocês acho que já conseguem imaginar a quem endereçar dentro da escola cada uma dessas sugestões e até, quem sabe, ampliar esse rol aí para que a escola se prepare adequadamente para a retomada. Seja ela em 8 de setembro, seja ela antes, ainda em agosto, ou até julho, dependendo de onde estão, ou até que ela seja postergada. É muito importante que a escola, nesse novo normal, ela se reconheça não na expectativa de voltar ao jeito que era. Isso não deve acontecer mais. Mesmo havendo a retomada da atividade presencial, nós estamos sujeitos a novos períodos de quarentena, pelo mesmo vírus ou por outros vírus, a períodos de distanciamento até mais importantes, com uma redução do número de alunos de novo dentro da escola. Então, há situações em que pode ter os casos positivos na escola e, por conta disso, só a sua escola ter que fechar por um tempo. Então, é importante que a escola traga essa condição de normalidade às atividades que vão passar a ser hora remoto, hora presencial, de uma maneira diferenciada do que sempre foi. Não vamos cair no risco aí, né, na tentativa de voltar para uma zona de conforto, porque ali a gente realmente não tem mais espaço. Maurício, pessoal, vou voltar um pouquinho ali no pedagógico. Acho que é uma mistura de pedagógico e marketing. Acho que um ponto muito importante, agora que se vislumbra um possível retorno, né, ainda que lá na frente, principalmente na educação infantil, a escola fazer algumas lives com as famílias e provavelmente com os alunos juntos, para essa adaptação que precisa fazer. Porque esse período agora é uma adaptação até maior do que a do início do ano, porque foram mais meses que a criança ficou em casa. Então, a escola poderia, para manter o vínculo com as famílias, ensinar junto a criança como usar máscara, os hábitos de lavagem de mãos, como se portar na escola. Então, isso poderia ser um calendário de atividades que a escola, a professora da sala poderia fazer com as famílias, que também ajudaria os pais a verem o quanto que é importante a presença da escola e tranquilizaria as famílias de mostrar que a escola será um ambiente ainda mais seguro, ainda mais higienizado nesse retorno. Muito bem. Queria fazer um comentário adicional também, Baiar. Bom, já vou para a última tela aqui, porque algumas pessoas querem já olhar ali os contatos e coisas. A gente tem trabalhado dentro da ANI, que é essa assessoria para o novo normal nas escolas, né? E conduzindo esse trabalho aqui na Alabama, com várias outras empresas, a gente está mergulhado em informações sobre esse novo normal por pontos de vista diferentes, né? Então, a turma da TI urbana, que é arquitetura, olha um aspecto, as profissionais de saúde que olham o protocolo, olha outro, o jurídico olha por um outro aspecto, e a gente vai notando o quanto que essas visões de especialistas devem estar articuladas, né? E o que eu tenho percebido é que muitas escolas, os mantenedores, na vontade dessa retomada acontecer o quanto antes, começam a acelerar alguns processos que provavelmente poderiam ser feitos de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais tempestiva,
um pouco mais adiante. Então, começa a soltar o vídeo de todos os protocolos já agora em junho. Se a atividade vai voltar em setembro, o vídeo sobre como que nós vamos lavar a mão, colocar a máscarazinha, limpar o pé, talvez você aumente a ansiedade nas famílias de que essa retomada vai acontecer logo e ela não vai. E aí você vai esquentando a panela de pressão, né? Talvez seja melhor deixar os ingredientes bem separados, mas cozinhar mais perto da hora da refeição. A gente chama atenção para isso. Muita gente já está comprando muita coisa com medo de faltar lá adiante, né? Eu vi gente que gastou milhares de reais em coisas que depois ficou pela metade, né? Nem sempre você vai fazer uma boa escolha nessa medida meio ansiosa. Então, acho que vale também uma recomendação de controlar a nossa ansiedade. Não sair comprando de tudo o quanto antes e também não sair já passando uma mensagem muito da retomada em breve, porque ela talvez gere uma ansiedade nas famílias muito maior do que o necessário. A gente deve talvez deixar isso um pouquinho mais perto lá. Claro que não vai ser surpresa para ninguém, está todo mundo lendo jornal, etc. Mas você mexe um pouquinho no status aí mental da família, das crianças, e administrar essa tensão por mais tempo pode ser mais desgastante. Então, vamos um passo por vez, vamos fazer bem feito esse remoto, vamos manter o contato com as famílias, mas controlando o nível de ansiedade, que isso é fundamental. Abrimos aí para alguns comentários adicionais, o Alfredo já está ali a postos também. Olá. Nesta última sexta-feira encerramos um ciclo de lives chamada Reflexões sobre a Crise. E já essa mesma será o início de uma nova reflexão sobre o novo normal, preparando as escolas para a retomada de suas atividades normais, ou de um novo normal, como todos estão falando. Fizemos toda uma preparação, um conteúdo teórico bem interessante, e como nas últimas lives, a parte teórica dessa gravação foi feita na sexta-feira. Eu, Alfredo, faço uma síntese das principais perguntas. Cabe ao Maurício Elbaiar as explicações teóricas na sexta-feira, tá? Quinzenalmente nós temos as nossas lives para você receber informações a respeito dela, temas, horário, tudo certinho, apesar de que ela é padronizada às sextas-feiras às 9 horas da manhã. Mas para você receber um recado com link, tudo direitinho, entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp, tá? E a gente vai mandar o link, tudo direitinho, até alguns minutos antes, para que você possa entrar tranquilamente e apreciar o conteúdo. Sintetizando as duas principais perguntas, uma foi a respeito de comunicação com os pais, e a gente acha que mais do que nunca isso será de extrema importância. Então, ter um plano de comunicação, reuniões já agendadas, tudo direitinho, passar isso para os pais vai ser muito importante. E fazer as reuniões mostrando que a escola está se preparando para receber os alunos com toda a segurança, com todo o carinho, tá? E explicando a elas, dependendo de cada um dos seus estados, quais vão ser as regras que vão ser adotadas. Tá? Muita atenção a respeito dessas regras e do que você poderá fazer ou não. Também muito cuidado em sair gastando dinheiro antecipadamente, tá? Faça um plano. Caso você se interesse, a Alabama tem um novo produto chamado ANI, Assessoria do Novo Normal nas Escolas. E aí, lá você vai encontrar um grupo de empresas que vai poder te ajudar na parte de arquitetura, na parte de comunicação, gestão com os pais, gestão financeira, vários itens. Entre em contato com a gente e nós vamos te explicar um pouco melhor a respeito dessa proposta. Mas em relação à pergunta, a comunicação vai ser de extrema importância. A maior sugestão foi de criar um plano de encontros com os pais para julho e talvez o mês de agosto, tá? Porque mesmo as capitais que estão se programando de voltar em agosto, há risco de atraso nessa programação pelos mais diversos fatores, tá ok? A segunda pergunta foi a respeito de financeiro, como continuar atravessando esse período
dado que mais cancelamentos aconteceram, principalmente em São Paulo, após o anúncio de que as aulas só voltariam a partir de setembro. Dia 8 de setembro é que está programado o retorno das aulas. E um dos principais pontos que o governo está liberando agora para os próximos dias é o Pronamp. Tome bastante cuidado, ele vale a pena, a princípio ele vale a pena, uma taxa de juros muito atrativa, mas siga algumas regras. Primeiro, cuidado ao olhar uma taxa de juros tão baixa e achar que você pode entrar numa ciranda financeira, onde você vai pegar esse dinheiro, vai investir, vai fazer outras coisas, ou você vai utilizá-lo para pagar suas contas e o dinheiro que você teria na mão, você vai acabar utilizando ele para outras coisas, e uma delas pode ser investimentos em bolsa, investimentos em outros locais, porque daria uma rentabilidade melhor. Toma muito cuidado com isso, tá? Teoricamente, isso não vai ser tão fácil de ser cumprido, tá? A gente não recomenda a tomada de empréstimos com esse objetivo. Agora, para você ter mais uma folha reservada, caso você tenha uma grande reserva financeira, tá? Acho que talvez até seja dispensável você pegar esse empréstimo. Mas se você tiver uma pequena reserva financeira ou nenhuma, aí com certeza vai ser uma ajuda muito saudável. Deverá estar vinculado à taxa Selic, mais 1,25 ao mês. Veja direitinho na hora, porque nesse exato momento ele ainda não está sendo praticado pelos bancos, então a gente saber exatamente quais são as regras vai ser um pouco mais difícil, a gente só vai sinalizar acender uma ou duas luzinhas aí na cabeça de vocês, tá? Mas deverá ser um empréstimo bom para você ter uma reserva para fazer investimentos agora para a preparação do retorno às aulas, e talvez até uma maneira de você se capitalizar para o final do ano, início do ano que vem, para fazer aquela reforma que você estava imaginando, para posicionar um pouco melhor a sua escola, talvez até comprar o terreno, a sua sede, tá? Isso vale um pouquinho de cálculo aí, muito cuidado, mas pode também ser uma boa oportunidade, porque a taxa de juros deverá ser bem atrativa, tá? O que a gente estava falando de acender as luzinhas, né, de chamar a atenção, é que algumas regras que estão falando é a respeito da manutenção dos empregos. Então ainda não está claro se só pelo prazo, logo depois que você recebe o valor, você ainda tem mais 60 dias para manter o número de empregados na sua escola, ou se durante o pagamento de todo o empréstimo, você deve manter o número de funcionários dentro da sua escola. Veja que é manter o número de funcionários, não é manter os salários. Muitas vezes uma pessoa se aposenta, você tem que colocar outra no lugar, mas você pode estar colocando uma outra com menor preço. Você pode ter que ter uma demissão de alguém que não está se enquadrando na sua equipe e você vai colocar outra. Se pela isonomia salarial, talvez você tenha que pagar o mesmo salário. Se a pessoa fizer uma jornada diferente, você reavaliar, você talvez possa pagar um salário menor. Não está vinculado à tua folha de pagamento. O que está vinculado é o número de funcionários. Tá ok? Esse é um dos pontos principais. O outro é a garantia que deve ser dada por causa do Pronamp, tá? Que muitas vezes deverá ser uma garantia, a princípio, é o que tem no documento oficial, uma garantia de mesmo porte da tomada de empréstimo. E muitas vezes a escola não tem um terreno, não tem uma sede própria, não tem algo que possa ser dado em garantia. Nós já fizemos com clientes em momentos muito anteriores que a emissão de boletos, o futuro faturamento poderá ser dado como forma de garantia. Então verifique com ele se a emissão de boletos, você vai ter um trabalhinho aí de fazer uma emissão muito antecipada, muitas vezes 2, 3 meses com antecedência. Mas nada que uma boa programação, nada que um bom planejamento não resolva, tá? E isso pode ser talvez usado como caução aí dessa tomada de empréstimo. Bom, fica aqui mais um convite, fique antenado. Quinzenalmente
nós fazemos as nossas lives, então, de sextas-feiras às 9 horas da manhã. Nessa tela você vai ver todas as formas de contato com a Alabama, de conhecer a Alabama. É o nosso WhatsApp, o mesmo é o número, é o nosso celular. Existe o telefone fixo, o site da Alabama para você conhecer um pouco mais a respeito dos nossos produtos, dos nossos serviços. Lá estão links já direto com o YouTube. Ok? Se precisar, tem o nosso e-mail, contatos@alabama.com.br. Também para você entrar em contato diretamente com cada um de consultor, na Alabama é muito fácil, basta usar o primeiro nome dele, alfredo@alabama, no meu caso, Baiar com I e demudo no final, no caso do Baiar, e maurício@alabama.com.br, no caso do Maurício. Você também pode mandar um e-mail pessoal para cada um de nós. Contatos, todos nós três vamos estar recebendo e um de nós vai te retornar o mais rápido possível, tá ok? No canal do YouTube, procure por Alabama Consultoria, vai aparecer a gente lá. Espero que você goste, espero que você curta. Existem algumas ferramentas que agora nós começamos a postar para clientes nossos do grupo, de grupo Pocket da Alabama, que é um atendimento especial voltado à crise, que foge tanto padrões de preço e de duração de contratos da Alabama. Se você quiser ter uma proposta, se você quiser receber uma proposta nossa, entre em contato, nós ficaremos muito felizes de enviar, tá ok? Gente, muito obrigado mais uma vez, até a próxima.